real do que nós imaginamos. E nós vamos falar hoje como discernir em meio a grupos, em meio a conversas que o inimigo está trabalhando. Eu quero que você abra seus olhos para uma realidade espiritual. Você pode estar, num restaurante. Um exemplo. Você está num restaurante e, de repente, você começa a se sentir incomodado com o olhar de algumas pessoas ao teu redor. E você começa a se sentir mal, de estar naquele ambiente, mesmo você pagando a mesma conta que eles vão pagar, você tendo o mesmo direito que eles de estar ali, mas você está se sentindo mal pelo fato de que você acha na sua cabeça que estão olhando para você ou estão lhe rejeitando. E se eu disser para você que isso pode não ser só da sua cabeça, mas pode ser algo espiritual que está ali agindo naquele lugar, aonde demônios podem estar falando com pessoas a seu respeito e, ao mesmo tempo, causando, esse espírito de rejeição e essa aversão a você. Não entendeu? Então, fica aí até o fim, porque você vai entender o que eu vou falar hoje aqui. Inclusive, eu vou lhe falar de uma experiência real que eu tive em uma viagem, aonde Deus me abriu o discernimento espiritual. Preste atenção, certo? Então, antes de eu continuar, quero pedir a você que está entrando aqui nessa live agora, já deixa a tua curtida nesse vídeo, por gentileza. E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Só vai fazer bem para você e no final eu vou fazer uma oração pela tua vida, pela tua casa e também pelo teu dia. Amém? Olha o que está escrito em Apocalipse capítulo 12, versos 7 ao 9. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Por que você acha que Jesus disse vigiai e orai? Por que você acha que Jesus disse vigiai e orai? É porque o inimigo das nossas almas, chamado Satanás, e também os demônios que fazem parte do seu exército, eles lutam contra nós. E a Bíblia diz que eles têm um objetivo triplo: matar, roubar e destruir. É o objetivo do inferno. Agora, abra seus olhos para essa verdade que eu vou compartilhar com você. Eu estava em uma viagem missionária, e fui orar na casa de um homem extremamente rico, talvez uma das pessoas mais ricas da cidade. E quando eu estava indo trajeto à casa dessa pessoa, eu estava conversando, estávamos em 4 no carro, eu e a minha esposa e mais outro casal. E estávamos conversando e tomando chimarrão, porque eu sou gaúcho e estava com gaúchos no carro. E estávamos ali conversando e, de repente, eu ouvi a pessoa que estava comigo e que estava dirigindo falar algo que eu não gostei. E no momento que eu ouvi aquilo, meu coração se fechou e me entristeci. E como eu sabia que eu estava indo orar numa propriedade e orar por esse homem e pela sua família, eu pensei da seguinte maneira: eu não posso chegar na casa dessas pessoas com meu coração amargurado. Eu não posso chegar na casa dessas pessoas com meu coração contaminado pela mágoa. Eu estou indo levar,
uma oração, eu vou falar de Jesus, meu coração tem que estar limpo. Então, eu peguei e disse para aquela pessoa que estava no carro, eu disse, por que você falou isso? E eu continuei, isso me entristeceu. E então aquela pessoa disse, não, mas eu não falei isso. Eu disse, falou, porque eu ouvi. E daí a pessoa disse, não, eu não falei isso. E daí alguém que estava no banco de trás disse, não falou. E a outra pessoa, que era minha esposa, disse, não falou porque eu ouvi também. Ou seja, duas pessoas ouviram algo, que era eu e a minha esposa, ouvimos a mesma coisa. E o outro casal, eles, não ouviram a mesma coisa que eu ouvi. Quando isso aconteceu, rapidamente eu tive o discernimento espiritual, porque o Espírito Santo falou comigo, e o Espírito Santo disse, espírito de confusão. E tenha certeza, que muitas vezes o diabo não quer que você chegue num lugar. Eu vou repetir. Muitas vezes o diabo não quer que você chegue num lugar. Eu acredito que forças espirituais que estavam agindo lá naquela propriedade, que estavam agindo lá naquela casa, que estavam agindo naquela família, estavam tentando semear algum tipo de divisão naquele carro, para que quando a gente chegasse, nós chegássemos divididos, e eu chegasse amargurado. E você sabe, quando o seu coração está amargurado, a Bíblia diz que você se priva da graça de Deus. Então, muitas vezes o artifício do inimigo é lançar uma divisão, é lançar uma discórdia, é colocar uma inimizade no grupo, para que quando você chegar e enfrentar as trevas, você seja dividido. É por isso que Jesus disse que um reino dividido, ele não subsiste. Um reino dividido não subsiste. Então, eu tendo esse discernimento espiritual que eu tive naquele momento da viagem, eu me levantei em oração e repreendi todo o mal. Me levantei em oração e repreendi todo o mal e exigi que aquele espírito de discórdia, de divisão, de intriga, de confusão saísse do nosso meio e saísse do nosso caminho. E então limpei meu coração e todos nós fomos juntos e Deus fez uma grande obra naquela casa, naquela visita que nós fizemos. O que eu quero dizer com tudo isso? Muitas vezes você está numa reunião de amigos, você está num ambiente de trabalho, e você pode ouvir coisas muitas vezes que não é, a verdade. Você pode muitas vezes estar sendo atacado porque existem demônios que estão nos ares e que estão lançando uns contra os outros. Não pense você que os demônios não colocam ciúmes, eles não colocam rejeição, eles fazem com que as pessoas olhem torto, não gostem de você, porque de acordo com a legalidade que houver na vida das pessoas que estão ao redor, o inimigo pode soprar algo, e a Bíblia fala dos dardos inflamados do inimigo, os dardos inflamados. Então começar a colocar um contra o outro para causar inimizade, para ter tirado do trabalho que você está, para quebrar as tuas amizades, teus relacionamentos e até mesmo muitas vezes criar intrigas dentro da própria família. É por isso que quando você se reunir com outras pessoas, sempre se cubra com o sangue de Jesus Cristo e ore por cada reunião, até mesmo quando você estiver, quando você estiver numa mesa de negociação, numa rodada de negociação, aprenda a orar antes dos clientes, daqueles que vão negociar, entrarem na sala. Aprenda a orar, aprenda a se cobrir em oração e cubra em oração todo o perímetro das pessoas que estão envolvidas. Jesus não disse à toa para nós orarmos e vigiarmos, porque existiria conversas
com o único objetivo de te tirar do lugar que você deveria estar. Então, esse é um discernimento espiritual que nós precisamos ter. Eu tenho certeza que muitas vezes você está num restaurante, como eu disse, você está num happy hour com pessoas do seu trabalho, você está, sabe, numa festinha de aniversário e o inimigo começa a soprar naquelas pessoas que têm legalidade espiritual para tentar, de alguma maneira, atingir você ou fazer você se sentir mal. Bem, eu acho que, ainda que eu quisesse falar mais sobre isso, eu acho que você já entendeu a ideia. E eu quero fazer uma oração por você agora. E a partir de hoje você vai ser mais prudente, você vai estar mais em oração. Inclusive, eu gostaria de pedir que você mandasse essa live para pessoas, sabe, que você ama, pessoas que você quer bem e que você gostaria que elas tivessem essa informação que eu compartilhei com você hoje aqui. É por isso, gente, que acontece tantas discórdias, tantas brigas e inimizades no seio familiar e nas reuniões, na roda de amigos, sabe? Porque o inimigo quer dividir, ele quer separar, ele quer causar todo tipo de desafeto, ele quer colocar uns contra os outros. Essa é uma obra do inimigo, até dentro da igreja. Ele tenta fazer isso, até dentro da igreja. Ele tenta tirar as pessoas de lá. Por isso nós temos que estar em oração para que nada tenha uma influência negativa sobre nós. Amém? Eu sinto que Deus está falando com pessoas aqui. Certo? Eu sinto muito forte dentro do meu espírito que pessoas estão entendendo certas coisas que antes era apenas uma suposição, mas agora você está abrindo os seus olhos para uma realidade espiritual. Amém? Eu posso orar por você? Você me permite orar por você? Se você me permite que eu ore por você, coloca aqui nos comentários, eu permito. Posso orar por você então? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, nós pedimos a cobertura do Teu sangue agora sobre nós e sobre nossa casa. E te pedimos, ó Deus, dá-nos mais discernimento espiritual, para que não venhamos cair no laço do inimigo. Senhor, a partir de agora, nós te pedimos, afasta de nós tudo aquilo, Senhor, que é maligno. Afasta de nós a maldade, os planos do inimigo e que toda a conversa do diabo caia por terra e não tenha efeito nem sobre nós, nem sobre nossos relacionamentos e muito menos sobre nossos negócios e projetos. Tu és o Deus que cobre a nossa vida e cobre tudo que está relacionado a nós, tudo que diz respeito ao nosso nome, tudo que diz respeito àquilo que nós carregamos ou à nossa família. Te pedimos a proteção do Senhor. Senhor, como está escrito na Tua palavra, que o Senhor acampa os Teus anjos ao redor daqueles que o temem. Senhor, eu e a minha casa tememos o Senhor. E cada pessoa que está orando aqui junto comigo também teme ao Senhor. Por isso, proteja e livra Jesus. Amém e amém.